Isso é relação, ok. Beleza, já estamos gravando de novo, tá, meninos? Quero ver se tiver sem áudio esse troço depois. Beleza. Tá com áudio sim. Certo? Tá com áudio? Não, Não, a não, não, tô falando gravação, a Andrés, ele tá gravação. falando. Tô falando a A gravação. gravação? Vamos ver se depois tem áudio. Vamos aqui, depois eu vejo. Mas vamos lá, voltando. Então, a Andressa que fez a pergunta maneira, né? Professor, tem como mensurar isso daí? Tem. Tá aqui, ó. O instrumento empregado para medida de correlação é o coeficiente de correlação. É o que a gente chama normalmente de coeficiente de correlação de Pearson. Essa aqui é a fórmula, tá? E o que acontece? Esse coeficiente de correlação tem essa faixa de variação entre -1, que é o perfeitamente negativamente correlacionado, e +1, que é o perfeitamente positivamente correlacionado. Tá certo? Ou seja, -1 e +1 é quando a gente tem a correlação perfeita entre eles, entre as duas variáveis x e y, né? No caso. Professor, Oi, fala. essa parte da fórmula aí, eu até entendi, mas eu acho que eu fiz a pergunta errada. Se é como se, assim, só olhando o gráfico, se tem como a gente, os dados que o problema dá, se tem como a gente saber se há uma correlação linear. Sim, Entendeu? sim, ué. Eu te mostrei o Mas gráfico. sem fazer essa fórmula não tem como? Aqui, ó. Dá uma olhadinha. Você consegue perceber que esses gráficos aqui eles excursionam em torno de uma reta? Imagina uma reta Sim. passando aqui, olha só, Andrés. Imagina uma reta passando aqui, tá vendo? Uhum. Então o que acontece? Eles estão distribuídos em torno de uma reta que passa aqui. Não é uma distribuição muito apertadinha, igual aquela que eu fiz no exemplo. Lembra do exemplo? Olha o Sim. exemplo aqui. Aqui os pontos estão bem próximos da reta, tá vendo? Tirando isso aqui, Uhum. esquece esse maluco aqui, que esse maluco aqui tá destoando da galera. Mas tá vendo que os pontos estão bem pertinho da reta? Uhum. Então, essa daqui pode esperar que o coeficiente de correlação desse daqui vai estar mais próximo de 1. Muito mais próximo de 1 do que desse exemplo aqui. Que se eu imaginar uma reta passando aqui, você está vendo que os pontos eles estão mais larguinhos, mais distantes da retinha? Sim. Quando eu falo imagina uma reta passando aqui, é isso aqui que eu estou falando, tá? É isso que eu estou falando. Ou seja, eu imagino uma reta passando aqui numa situação média entre os pontos. Entendeu? Mais ou menos. É, Porque, tipo, se o problema me der. Volta lá naquele negocinho que você fez, por favor, este. da lana. Isso. Tirando a parte do gráfico, se o problema me der só quantos quilômetros ela faz, Só a quantos tabela. calorias. Isso, só a tabela. Não dá pra gente ter uma noção, só olhando a tabela. Bem, aí agora você quer saber só olhando a tabela se a gente tem noção, né? Dá Na para ter. verdade, era isso que eu queria saber desde o início, porque Seria, vai ser uma. seria ter uma noção sem fazer gráfico, sem fazer a conta, tipo, só olhando os dados? É Isso. mais difícil, tá, Andressa? Aí tem que fazer, né? É porque tem Mas um aqui, problema que você, pede. você consegue ter uma noção assim de proporcionalidade. Você está vendo aqui que quando estava em 20 ficou em torno de 500. Aham. Quando estava na metade de 20, que é 10, estava em torno da metade de 500, que é 200. Metade seria 250. Uhum. Quando baixou muito para 2, isso já baixou de 500 para 100, tá vendo? Então, Entendi. assim, a gente espera que os dados sejam correlacionados aí. A gente Uhum. faz essa análise, mas uma análise melhor do que essa só com gráfico de dispersão. E melhor do Entendi. que isso aí só se calcular com uma fórmula. Beleza. Entendeu bem? Obrigada. E aí, todo mundo entendeu, gente, a pergunta maneira dela? Então tá. Sim. Beleza? Beleza. Vou continuar aí. Aí, como eu tava falando pra você, aqui ó, a gente tem vamos fazer isso daqui de forma calculada. Qual é a forma calculada disso? Tá aqui, coeficiente de correlação. Que na verdade, o que acontece? Se vocês olharem para isso daqui,
Isso vai lembrar muito, muito a divisão entre duas variâncias. Lembra muito da divisão entre as duas variâncias. Como que a gente calculava a variância? Era um cálculo desse aqui. Só um minutinho, tem outra forma de calcular sem ser essa daqui, que usa... Deixa eu baixar na internet aqui, pera um pouquinho. Forma de correlação de Pearson. Forma de correlação de Pearson. Pera aí, gente, só um minutinho. Eu vou colocar aqui agora, tá? Só um minutinho. Ah, acho que a Wikipedia deve ter. Pera aí. É que eu quero mostrar uma fórmula específica para vocês, tá? Que é a outra forma de calcular. Espera um pouquinho que a internet está lenta. Mas no caso aqui, gente, essa fórmula aqui já é satisfatória já, tá? Eu vou mostrar como é que usa, eu vou fazer um exemplo numérico dela aqui agora. Mas aí... tá aqui. Já achei. Só um minutinho. Maneiro. Tá aqui. Essa aqui é outra forma de se calcular, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, isso aqui é muito parecido com o cálculo da covariância, da variância. Muito parecido com o cálculo da variância. A variância que a gente fez na última prova, né? Como é que era o cálculo da variância? Era o somatório de 1 até n de xi menos x barrado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque era a correlação dela com ela mesma. Aqui, olha, eu fiz x menos x barrado. Deixa eu pegar a variância aqui. Deixa eu pegar o cálculo da variância para vocês. Espera um pouquinho. Só um minutinho, tá, gente? Ok. Já achei. Peraí, tá? É que eu quero que vocês entendam a similaridade, a semelhança entre as duas fórmulas. Só um minutinho. Caraca, minha boca tá doendo muito. Eita, vai demorar. Tá aqui. Aqui é... Ok. Professor, deu certo aí? Como é que é? Enquanto não carrega, eu posso falar? Você pode falar sempre. Eu estava assistindo as videoaulas, aí eu vi que aquele professor Rapidola, ele fez essas contas aí, na calculadora. Aí eu não consegui fazer na calculadora científica. Tem alguma coisa que a gente deve estar esquecendo?
Na verdade, o que acontece? Tem calculadora que já tem a função para calcular variância, calcular o desvio padrão, entendeu? Entendi. Mas Eu fiz tudo não é ideia que direitinho, eu, bonitinho, e não deu certo. não é ideia que eu quero de vocês não, tá? Eu quero que Uhum. vocês saibam fazer o que eu vou ensinar agora. Na Beleza. verdade, eu já ensinei aquela tabela que eu mostrei para vocês. E agora eu vou mostrar uma tabela a mais para todo mundo. Ih, minha princesa, só um minutinho. Minha princesa. O que foi? Papai tá dando aula agora. Tá bom? Esse nariz aqui, né? Ó, os amigos do papai. Aqui. É, aqui. Ai, que São os delícia. Ai, que amigos. gostosa. Gente. É, filho. Então tá bom. Você é lindo. Tá? Você deixa o papai dar aula agora? Deixa? Deixa, papai. Vai, mamãe. Ai, mamãe. Papai tá então. Tá bom? Beijo. Você é lindo. Vai? Quer te ajuda? Vai. Isso. Vai. Tchau. Daqui a pouquinho o papai vai tocar, tá bom? Chama ela aí, baixinho. Tudo bom, tchau. Acontece, meninos. Olha só, vem cá. Aí, eu tava conversando. Quem tá falando comigo era a Andressa, não é, Andressa? Isso. Você Tá. falou que não ia cobrar a questão da calculadora. Ah, Ia não. mostrar um trem que era importante Não, não, esquece para ele aquilo ali. aprender. É porque a ideia dele é que vocês saibam calcular também na calculadora, né? Uhum. Pra mim, é interessante é vocês fazerem a tabela e a partir da tabela desenvolver isso daí. Entendeu? Beleza. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. É, como eu estava comentando com vocês, isso aqui, olha isso aqui é o cálculo da variância que eu ensinei para vocês, né? Uma, a variância populacional, e o que difere da de cima para de baixo aqui é esse menos um aqui na quantidade de elementos da amostra, tá? Que é a variância amostral. Mas vamos entender isso daqui. Na hora que a gente trabalha essa ideia aqui agora da variância populacional, você viu o que a gente faz aqui? O y menos a média, ou aqui, ó, o x menos a média, esse x menos a média que eu estou mostrando para vocês aqui agora, o x menos a média. Aqui está ao quadrado porque eu faço o quê? Eu faço a correlação dele da variável com ela mesma. Ou seja, eu pego a mesma variável com ela mesma e faço isso aqui. Então, fica ao quadrado por quê? Porque aqui também vai ser xi menos x barrado. Então, xi menos x barrado vezes xi menos x barrado. Isso aqui dá esse quadrado que vocês estão vendo aqui agora. Tá vendo? E embaixo é esse cara que vocês estão vendo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Somatório de I igual a 1 até n de x menos x barrado ao quadrado. Então o que acontece? Quando a gente fala que os dois dados, as duas variáveis, são perfeitamente correlacionadas, é quando elas têm exatamente o quê? Quando elas têm exatamente a mesma variância. Quando elas têm exatamente a mesma variância, a mesma média, aqui ó, eu vou ter o cálculo da variância, e aqui eu vou ter a raiz quadrada do cálculo da variância, a raiz quadrada do cálculo da variância, ou seja, vai ser a variância dividido pela própria variância que vai dar 1. Resulta em 1 o resultado disso daqui. Por isso que a gente viu perfeitamente correlacionados. Tá certo? Vocês entenderam o que eu falei aqui agora? Pessoal? Sim. Professor, eu não entendi, Você sinceramente, deu uma viajada, Giovanni? deu uma viajada. O que você deu uma viajada? Conta pra mim. O lance da variância. Você também, Daiane. Olha só, o lance da variância é quando a gente faz o cálculo da covariância de uma variável com ela mesma, né? Aqui está o cálculo da covariância, da correlação que eu te expliquei aqui agora. É que tem duas coisas diferentes. Uma que é covariância e outra que é correlação. A correlação, que é o que eu estou ensinando para vocês, aquele horror
que é mais comum na estatística. Lá a gente calcula com um coeficiente de correlação, a gente chama de Rzinho, que é Rzinho de Pearson. Tá vendo lá? Mas é a mesma coisa, mesma ideia. O que acontece? Eu só mudo o nome da variável. Aqui nesse caso, é só uma outra fórmula para poder calcular. Eu quero que vocês usem essa daqui, tá, gente? Ó, usa essa daqui que é que está na apostila de vocês, no livro. E ela é mais porque fácil. Ela é mais essa fácil. aí é o que eu entendi. Não, mas era mais fácil. É a mesma coisa, tá, Aham. Giovanni? É só manipulação Sim. matemática. Essa daqui é manipulação matemática dessa daqui. Ou seja, se eu fizer esse produto, multiplica esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Se eu somar a média Aham. de 1 até n, eu vou ter o somatório dos elementos. Por isso que vai dar esse somatório aqui ao quadrado. Quer ver lá? Por isso que vai dar o somatório aqui ao quadrado que você está vendo. Tá vendo o somatório aqui ao quadrado? Uhum. É a mesma coisa. Muda nada. Tá? Ou seja, Show. essa daqui eu obtenho a partir de manipulação matemática dessa fórmula. Tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a correlação perfeita ela existe quando isso daqui se transforma nisso daqui. Tá vendo? xi menos x barrado ao quadrado. Ou seja, quando essa variável y aqui, olha, é a mesma variável x. Porque aí o que acontece? A equação de cima se transforma em algo igual à equação de baixo. Covariância entre x e x é a mesma coisa do que variância. Ih, vocês estão ainda aí? Gente? Tem ninguém. Perdi a conexão. Pessoal? Voltaram. Aí sim. Rapaz, a internet tá ruim, né? Você ficou muito tempo falando sozinho, professor? Mais ou menos uns 2 segundos antes de eu falar com você agora. Pô, triste. Ah, meu Triste. Deus. Aí eu lembrei Vamos voltar. que o senhor tá gravando a aula? Eu tô gravando, depois vocês vão. Então, Que vergonha. Eu vou tentar apagar essa parte aí, mas deixa pra lá. Olha aqui. É até bom que você tá gravando a aula pra mim assistir depois na velocidade 0,5. Professor, a maioria das coisas que você fala pra mim é tudo grego. Nossa. Oh, Aí meu depois que eu Deus. Fica assim assisto. não. Vamos devagarzinho então. Olha só. Eu tava conversando com o Giovanni, né, Giovanni? Você que comentou comigo que deu uma viajada, não foi? Isso. Até onde vocês me viram falar? Giovanni? Você tava falando Rapaz, que você começou a fórmula explicar. era só manipulação. Aí você ia começar a mostrar que daria Ah. a mesma coisa você calculando uma. Perfeito. Eu Isso tô aí. querendo mostrar, Giovanni, dá uma olhadinha aqui, esse xi menos x barrado ao quadrado. O que é esse quadrado? É uma Não tá multiplicação- compartilhando não, viu, professor? Ah, meu Deus, ainda tem isso. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, tá, Giovanni? Tá falhando aqui a sua fala, professor. Não sei se de todo mundo tá Não, assim. agora tá tranquilo. Acho que deve ser a sua, então, agora. Ah, meu Deus. Vamos lá. Tecnologia, gente. Ajuda, mas tem hora que dá uns pepinos, né? Vem cá. Giovanni, pensa aqui comigo, ó. Tá vendo esse quadrado aqui? Uhum. Imagina só que eu vou fazer xi menos x barrado vezes xi menos x barrado, tudo bem? Sim. Você concorda que isso daqui vai se transformar nesse daqui, só que ao invés de ter y aqui eu vou ter x? Ah, sim. Aham. É isso que eu tô falando. É a mesma coisa, então. É exatamente a mesma coisa. Só que aqui é a covariância, a correlação dela com ela mesma. Ou seja, é x com x. Aqui é a correlação de x com quem?
com y. Show. Entendeu? É isso aí. Show de bola. Muito Aí- obrigado, viu, professor? Tranquilo, mas aí o que acontece? Se isso aqui for x e x, aqui também vai ser x e x. Esse de cima aqui vai ficar exatamente igual ao de baixo, por isso que dá 1. Ou seja, a correlação perfeita é quando você tem uma série correlacionada com ela mesma. Certo? Show. Perfeito? E aí, minhas dúvidas? Não? Então tá. Eu vou voltar aqui agora para nosso quadro lá. O que eu quero de vocês agora é só que vocês saibam substituir os dados aqui. Eu vou mostrar aqui, tem explicadinho bonitinho. Isso aqui é importante mostrar para vocês, tá? O que é? Isso aqui eu já comentei. O que é correlação perfeitamente negativa? Gente, tá me ouvindo? Meu Deus. Sim. Perdi de novo. Voltaram, olha só. Olha aqui, ó. Então tá, vocês estão me ouvindo aqui agora de novo? Sim. Maravilha. Então o que acontece? O que é a correlação perfeitamente positiva? Tá vendo lá? Ó, perfeitamente positiva. Quando o coeficiente de correlação é igual a 1, perfeitamente negativo, o coeficiente de correlação é igual a menos 1. A gente fala que ela não é correlacionada de forma alguma quando R é igual a 0. Quando a correlação é igual a 0. Certo? Isso é mais comentário. Esse aqui é importante, olha, para a gente saber que correlações são significativas, ou seja, a gente tem uma significância estatística na correlação quando esse coeficiente de correlação é um valor que varia entre 0,6 e 1 ou entre menos 1 e menos 0,6. Por isso que usou o módulo aqui, tá? É para poder fazer a correlação tanto positiva quanto negativa, tá bom? Quando a correlação é um valor entre 0,3 e 0,6, a gente fala que isso aqui é moderada. É uma correlação moderada ou fraca, tá? Ou fraca. E a gente fala que é muito fraca, quando a correlação está entre 0 e 0,3. Deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Na vida real, vocês estão ainda aí, gente? Sim, pode continuar. Na vida real, uma correlação de 0,3 já é motivo de estudo entre variáveis, tá? Já é motivo de estudo. Por exemplo, você vai relacionar o número de pessoas que desenvolveram Covid de acordo com a quantidade de doses que ela tomou. Uma correlação de 0,3 entre essas duas variáveis aí já indica alguma coisa, tá certo? Já tem alguma assim, alguma correlação. Ou seja, quer dizer que já faz algum bem você tomar essas duas doses em relação ao número de pessoas que desenvolve a forma mais branda da Covid. Tá? O ideal é que essa correlação esteja aqui, ó, entre 0,6 e 1. Seja uma correlação forte, né? Ou seja, a pessoa que toma as duas doses não desenvolve a forma mais pesada, ou se desenvolver, desenvolve a forma mais fraca. Então isso aqui é uma possibilidade, tá? E agora eu vou ensinar vocês a montar a tabela. Você tem aqui aquela tabela que nós já tínhamos lá em cima, lembra a tabela que nós tínhamos lá em cima? Entre a Sim. nota de matemática e estatística. Aí depois do lado você monta uma tabelinha dessa daqui, ó. Você chamou matemática de x e estatística de y. Então quais são as coisas que você precisa da fórmula? Olha lá na fórmula lá. Você precisa do somatório de x vezes y. Então eu vou fazer uma tabela aqui, ó, onde uma das colunas seja x vezes y. X vezes y. Então, 5 vezes 6, 30. 8 vezes 9, 72. 7 vezes 8, 56. 10 vezes 10, 100. Minha filha está tentando entrar aqui de novo. Eu fechei a porta, tadinho. 6 vezes 5, 30, tá vendo? Então essa x vezes y aqui. Como lá em cima, na fórmula, eu peço o somatório, ó, somatório de x vezes y. Por isso que aqui na tabela, olha lá, na tabela, eu vou fazer todo x vezes y e aqui embaixo eu vou fazer o somatório de todo mundo. É o seguinte, se eu somar 30, 52, 56, tarará, até o 4 aqui vai dar quanto? 473. Tudo bem para vocês? Show. Tudo bem. Tudo bem. Outra coisa que eu preciso na tabela, vamos na fórmula.
Ó, eu preciso do somatório do xi e o somatório do xy. Então vem aqui, ó. Tá aqui o xi e o y, né? Aqui está o somatório dos x, aqui está o somatório dos y. Tá vendo? Eu vou precisar lá também do somatório de xi ao quadrado. Espera um pouquinho, vou voltar lá. Vou precisar do somatório de xi ao quadrado. Vou precisar do somatório de y ao quadrado. Por isso que na tabela... Ixi, perdi. Tamo aí, professor. Vocês estão aqui? Sim, ué. Ué, Pode continuar. eu pensei que eu tivesse perdido. Já tá o seu... Meu Deus. Vou deixar o áudio ligado aqui pra Deixa, barulheira bicho, ficar. deixa o áudio aí, porque tá direto falando que eu tô perdendo aqui. Então, por isso que na tabela, gente, eu preciso lá do xi ao quadrado, que é pegar realmente esse cara aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, 8 ao quadrado, 64, 7 ao quadrado, 40, tá vendo? E também o y ao quadrado, ó, 6 ao quadrado, 36, 9 ao quadrado, 81, 8 ao quadrado, 64, 10 ao quadrado, 100, por aí vai. Aí o somatório do xi ao quadrado eu boto aqui, e o somatório de y ao quadrado eu boto lá. Aí, cara, é só você pegar esses dados que você já obteve aqui, ó, e substituir naquela fórmula. Tá vendo lá aquela fórmula? Olha lá, ó, é substituição direta. N é o número de elementos da sua amostra. Você tem 10 elementos. Ih, o Giovanni saiu da... Deve ter caído a internet lá. Tá uma beleza. Hoje tá uma beleza, né? Aqui, ó. Então é só substituir imediatamente. N é o número de elementos que você tem, é uma amostra de 10 elementos, então N é igual a 10. Somatório de xy vezes yi. Então vem cá, ó. Vamos lá no nosso exemplo. Somatório de xy vezes yi. Somando todo mundo aqui dá 473. Então 10 vezes 473. Tá vendo, gente? Substituição direto na fórmula. Direto. Vocês estão entendendo bem isso? Sim. Sim. Então substituiu na fórmula. Fez as continhas, ó. 10 vezes 473, 4.730. 65 vezes 65, 4.225. Aí bota uma raiz para todo mundo, ó. 10 vezes 481 dá 4.810. 65 ao quadrado, 4.225. Aqui coloquei os valores. Subtraí esses dois aqui, subtraí, multipliquei. Em cima deu 15,5. Aqui vai dar isso daqui. Pô, dividir. Tá lá o coeficiente de correlação. Show. Aí vem aquela pergunta que a Andressa fez para mim. Andressa, nesse caso aqui, esses dados são muito correlacionados? Andressa? Muito correlacionados? Eles são muito correlacionados? A correlação é forte? Acho que sim, que tá perto de 1. Perfeito. Resposta perfeita. Beleza. Vocês entenderam, meninos? Sim. Todo mundo? Quem E quer é perguntar? perfeita positiva, né? Perfeito, muito bom. Muito bom. Pronto. Eu fiquei agarrada mais nas questões. As questões é igual isso aqui. Você só vai fazer a mesma coisa que você fez aqui agora. Você vai montar a tabela igualzinho e calcular isso daqui. É só para você repetir o processo. Eu vou Beleza? esperar você passar por elas, que eu tenho algumas perguntas. Ó, complete o esquema de cálculo de coeficiente de correlação para as variáveis x e y. É a mesma coisa. Esse daí eu consegui fazer. Uhum. E aí? Até ali não, né? A parte da regressão foi tranquila também. Então, pera aí. Agora, você fala bem assim, o que é isso, regressão linear? O que é uma regressão linear? Bem, linear reta, né? Vem de linha. Ô, gente, vocês aceitam parar uns 5 minutinhos para ir tomar uma água? Minha garganta tá seca aí. Show. Vocês Intervalo. É um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos? Vou esticar Pode as ser. pernas, tomar uma água, pode ser? Pode ser. Pode sim.